Olá, boa tarde. O direito aeronáutico, também conhecido como direito aéreo, aborda as relações jurídicas vinculadas à navegação aérea, o transporte aéreo no campo doméstico e internacional e a aviação civil em geral. No tema jurídico de hoje, iremos discutir sobre esse assunto, bastante atual no Brasil, que nos últimos tempos vem sofrendo várias alterações no setor. No Brasil, o direito aéreo é regulado pelos tratados, convenções e atos internacionais, bem como pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e pela legislação complementar. O Código Brasileiro de Aeronáutica se aplica a voos domésticos e internacionais em todo o território brasileiro e no exterior. Para discutir sobre o direito aeronáutico, convidamos o coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas da Escola Superior de Aviação Civil, a ESAC, o comandante José Roberto Ribeiro, e o membro da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, o Dr. Sérgio Roberto Alonso. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos ao programa Tema Jurídico. É um prazer tê-los aqui conosco. E, para começar, doutor Sérgio, o direito aeronáutico é uma especialidade nova? Boa tarde. Primeiramente, queria dizer que estou muito contente de estar aqui em Campina Grande, terra até do estado do Chateaubriand, Assis Chateaubriand, que foi iniciador do programa de asas para o Brasil e foi um precursor até da indústria nacional naval. Então, boa tarde. Respondendo à sua pergunta, o direito aeronáutico é bem antigo, porque uma das primeiras linhas aéreas, elas começaram em 1919, e em 29 já teve um tratado internacional conhecido como Convenção de Varsóvia, cujo o grande o grande elaborador dessa convenção foi um grande jurista francês chamado Ripper. Então, a especialidade é bem antiga. Em 1929, a gente pode dizer que, com a Convenção de Varsóvia, começou a se pensar em direito aeronáutico, que, na realidade, derivou do direito marítimo, na sua origem. Mas, no caso do Brasil, sofrendo algumas atualizações em função da própria demanda que cresceu nos últimos anos. Teve a Convenção de Varsóvia, com o próprio desenvolvimento da aviação comercial, seria necessário ter esse tratado internacional, que o Brasil foi signatário até hoje. Depois foi transformado essa Convenção de Varsóvia em Convenção de Montreal, e nós tivemos o nosso primeiro Código de Aeronáutica do Brasil, foi em 1938. Depois teve um de 66 e agora temos o de 86, que é o CBA. Qual o papel da ANAC na regulação da aviação civil brasileira? A ANAC, ela é a agência reguladora, ela veio substituir o DAC, é uma agência de aviação civil, e que, na realidade, eu acompanhei bem o nascimento da ANAC. A legislação, a lei não é muito boa, ela é confusa, há sobreposições de conceitos em cima do Código Aeronáutico, há conflitos com a Constituição, e ela continua fazendo uma estrutura que dá muita sobreposição entre comando da aeronáutica, operadores de aeroportos. Nós não temos uma agência independente de investigação, quer dizer, ela é uma agência reguladora e, ao mesmo tempo, ela é investigadora. Tem o CENIPA, mas o CENIPA está debaixo da autoridade do comando da aeronáutica. Por exemplo, nos Estados Unidos, o FAA é a agência reguladora e o NTSB é a agência investigadora. Para que tivesse um sistema bom, deveria haver independência das duas agências. A chegada da Secretaria Nacional de Aviação Civil ajudou em algum momento? Eu não tenho uma opinião assim formada. É muito nova, não sei se ela vai resolver ou não. Mas, na realidade, o que parece que criaram essa secretaria, porque exatamente a ANAC parece ser muito ineficiente.
E, comandante José Roberto, a legislação interna de cada estado segue os tratados internacionais? Sim, segue até por obrigação, né? Todos os países que são signatários da ICAO, como é o caso do Brasil, têm que seguir todas as recomendações que são emitidas pela ICAO e os anexos e a própria Convenção de Chicago, que aqui são transformados em leis e aplicação compulsória. Uma das críticas que alguns especialistas fazem ao atual Código Brasileiro de Aeronáutica é que ele teria o objetivo de proteger o setor e não o usuário. O senhor concorda com isso? Veja bem, o nosso CBA, ele é de 86, ou seja, tem 28 anos, né? Então, ele foi concebido em um cenário diferente do que hoje nós estamos vivenciando. Embora ele tenha, na época, na sua concepção, voltado mais para a parte aeroportuária, a parte das empresas aéreas, mas ainda assim, hoje você tem outros mecanismos que garantem ao consumidor a aplicação dos seus direitos. Doutor Sérgio, não está sendo incomum problemas de filas, esperas, longas esperas nos aeroportos do país. A gente teve recentemente agora em Brasília, com interrupção do fornecimento de energia, praticamente um caos lá em Brasília. Falta preparo e estrutura nos nossos aeroportos? Eu acho que falta de estrutura no país, né? Não é só em aeroportos, é portos e tal. Mas tem um fenômeno aqui. Mais ou menos em 75, na realidade, somente 1% da população voava. Quer dizer, da população do país, você teria 10% que voasse, mas na realidade era 1%, porque esse 1% que voava fazia mais de 10 voos por ano. Então, 1% da população voava. Agora, eu não tenho nem muito o número, mas cresceu muito. Eu estava lendo hoje 100 milhões. Na época, 100 milhões, né? Então, quer dizer, cresceu muito. Eu acho que isso foi bom, mas a infraestrutura não acompanhou. Nessa lógica, a gente vai suportar, a gente tem um sistema que suporte a Copa do Mundo? Na minha opinião, na atual estrutura, nós não teríamos uma resposta adequada para a demanda de eventos como a Copa do Mundo e como as Olimpíadas de 2016. Né? Teria que haver realmente há uma necessidade de um aumento nesses aeroportos, adequando-os para a demanda que está esperada para a gente tem tempo hábil para fazer o quê? Para melhorar e para não sofrer as consequências de um caos nessa área na Copa. Nós teríamos que ver, junto com a infraestrutura aeroportuária, quais são os planos que eles têm para essas ampliações dos aeroportos, que não sejam apenas simples puxadinhos, né? Mas que sejam realmente ampliações que deem uma resposta adequada, eficaz e eficiente a essas demandas que estamos esperando. Vamos para o primeiro intervalo de hoje e em instantes voltamos com mais tema jurídico. Não saia daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico do curso de Direito da FACIS, que hoje aborda aspectos do direito aeronáutico. Comandante José Roberto, a gente tem aí um debate recente, né, que foi realizado no final do ano passado, onde o Senado diagnosticou que há um grave problema na gestão pública na aviação civil, com falhas que terminam por penalizar o usuário e prejudicar o crescimento econômico do país. O senhor concorda com esse diagnóstico do Senado? O que realmente aconteceu, ou está acontecendo, é que com a substituição da ANAC, do DAC, do antigo Departamento de Aviação Civil, pela ANAC, obviamente que há um período de adaptação a essa mudança. E nós estamos ainda nesse período de adaptação. Obviamente que nessa situação ocorrem as penalidades. O usuário ele vai sentir deficiência em muitas necessidades de pronta resposta, digamos assim, mas isso é temporário, enquanto há essa acomodação para essa nova realidade da passagem do DAC para uma agência reguladora. Em termos de pessoal, de capacitação de pessoal para a agência, tudo isso tem que ser levado em consideração. E a resposta seria uma penalização dessa, mas ela é temporária.
A privatização da infraestrutura operacional com abertura para o capital estrangeiro seria uma solução viável? Da infraestrutura aeroportuária, né? Isso. É uma solução viável, sim. Eu acredito que seria uma carga a menos para o governo federal sobre a administração aeroportuária. Agora, isso tem que ser feito com uma certa critério, né? Para que não haja situações que venham a se tornar críticas para a infraestrutura aeroportuária. Agora, é uma situação, muitos países têm a sua infraestrutura aeroportuária privatizada, né? Agora, isso há necessidade realmente que haja uns critérios bem estabelecidos, claros, cristalinos, para que ela seja bem feita, que atenda realmente às nossas necessidades. Agora, doutor Sérgio, falando em capital estrangeiro, né, aplicado aqui no país nesse setor, qual é o olhar do estrangeiro, qual é o olhar da comunidade internacional sobre os problemas que a gente enfrenta no setor aqui no país? Bom, eu acho que em termos de, por exemplo, estrutura, controle de tráfego aéreo, problema de infraestrutura aeroportuária, se nós compararmos nossos aeroportos com Estados Unidos, Europa, com os auxílios à navegação, nós somos muito atrasados em relação a eles. E somos bem adiantados em relação à África. Então, o tráfego aéreo que tem na Europa é incrível e eles conseguem ter uma demanda muito grande. O aeroporto de Londres opera com 4 ou 6 pistas. Aqui, os únicos aeroportos que têm 2 pistas que podem ser simultâneas, se eu não estou me enganando, é Brasília e Galeão. Então, nós não temos, quer dizer, ainda é pobre essa. E fora os auxílios à navegação, acho que são ILS 3, né? Poucos aeroportos têm esses instrumentos que permitem pouso com 0 teto de visibilidade, sistema de radar e tal. Perto dos europeus, a nossa infraestrutura é deficiente, e dos americanos. Para além do problema com a infraestrutura, a gente também tem casos de dupla jornada, né? Piloto que dobra, faz jornada dupla. Como é que não tem como controlar isso? Como é que está esse controle hoje? Existe uma lei do aeronauta que é bem rigorosa no sentido da jornada de trabalho, que não pode exceder de 11 horas, tal. A lei está aí, a lei é muito boa. Agora, o controle cabe à ANAC e ao Ministério do Trabalho. Quer dizer, ele tem que ser feito um controle efetivo.